pessoas pedir de meio lote R$100.000. Tem um lote ali subindo Facchini, que é um lote de 300 metros quadrados. Liguei por curiosidade para perguntar, tem uma plaquinha, vende-se. Eu liguei, sabe quanto o proprietário quer, Paulo Domingues? De um lote de 300 metros, o cara quer R$300.000. Do lote, tem capim em cima do lote, não tem casa. Com esse dinheiro, em qualquer cidade da região, você compra uma bela casa, uma boa casa, sabe? O aluguel aqui em Amparo, qualquer casinha, com mínimo de conforto assim, é R$700, R$800 com fiador, né? E aí você vai por outro lado, a pior renda do trabalhador da região de Campinas e da região de Bragança está localizado em Amparo. Hoje é Amparo. A renda de Amparo, do amparense, de quem trabalha na indústria e no comércio e na construção civil, é em média 45% abaixo da média pago regionalmente. Quer dizer, você tem uma cidade de custo de vida altíssimo com uma renda pequena. Então é uma cidade cara para se viver. E culpa de quem? Culpa dos prefeitos que passaram pela prefeitura nos últimos 15, 20 anos. Que não tiveram a capacidade, a ousadia de executar um programa habitacional decente. E como você faz? Fazendo. Você tem 253 moradias populares no CDHU liberadas para a cidade de Amparo. Área, terreno. Vai perguntar isso, Paulo? Terreno e dinheiro para infraestrutura. Você não vai colocar todo mundo, só construir a casa, talvez seja mais fácil. Infraestrutura para tudo. Asfalto, água, luz, esgoto, olha só, tudo, Olha escola. o que o prefeito fez. O Jacó fez um empréstimo de R$25 milhões para fazer recapeamento da rua que já estava asfaltada. Mas não foi aceito, se a Caixa não aceitou, né? 25 milhões. Pediu para a Câmara, a Câmara aprovou, mas não conseguiu, né? Uma parte ele fez. Não todo, mas uma parte ele fez empréstimo. Ele asfaltou a Bernardino de Campos, que eu moro na Bernardino de Campos. O máximo que poderia ter acontecido ali é tapar um outro buraquinho. Porque, o Paulo, você mora lá também. Tava ruim a Bernardino de Campos? Não, tava não. Não tava. O que ele fez lá? Asfaltou tudo de novo. Outra é a Rua 13, Praça Padoçá. Quer dizer, asfaltar, né, limpar onde passa o padre, né, tem um ditado que fala assim, né, limpa só onde passa o padre, né, joga sujeira embaixo do tapete, embaixo do armário para o padre passar, achar que está limpo, né, isso é fácil. Então veja só, se você tem um programa habitacional e você tem uma estrutura de governo e planejamento, você consegue financiamento hoje junto ao Ministério das Cidades, junto ao Governo do Estado, financiamento não, recursos. Fora isso, você também consegue financiamento junto ao Banco Mundial de Desenvolvimento, você consegue financiamento junto ao Banco do Brasil, junto à Caixa Econômica Federal, para você fazer a infraestrutura. E você fazer a infraestrutura por um conjunto habitacional de casas para 300 moradias, 400 moradias, não é o fim do mundo, dá para fazer. Mas aí terreno a prefeitura, se não tiver o terreno, se não puder fracionar, porque a prefeitura tem muitos terrenos espaçados, né? Tem terrenos grandes, médios de um lugar e outro lugar. Se não puder fazer, aproveitar a infraestrutura, por exemplo, no Figueira tem um terreno grande lá, um terreno enorme lá, do lado da escola. Né? Se não puder fazer um conjunto de prédios lá, por exemplo, de casas populares, que a escola já é do lado, o posto de saúde é perto, na pior das hipóteses, a prefeitura pode fazer a desapropriação. Ninguém vai perguntar com qual dinheiro? Qual dinheiro? Compensação. Você compensa pelo que você tem de área dentro do município em troca daquela área que você interessa ao município. Você pode fazer a desapropriação pela compensação. Não quer fazer compensação? Não. Então faz o seguinte, eu vendo com autorização da Câmara, preço justo de mercado, uma área que não é interesse do município e com aquele dinheiro desapropria uma outra área que é interesse do município. O que precisa ter é vontade política, é tirar o traseiro da cadeira, do ar-condicionado e trabalhar, dá para fazer, sabe? Eu estou falando assim, talvez alguém fale, mas então é fácil. Não, eu não estou falando que é fácil. Fácil não tem nada fácil. É difícil, mas dá para fazer. Se os últimos 3 prefeitos tivessem construído 300 moradias populares nos últimos 3 mandatos, por exemplo, seriam 900 casas. Certamente a gente teria um valor mais equânime quanto aos imóveis. O aluguel não seria esse absurdo. O preço de um lote de terra não seria esse absurdo que é hoje. Então, é causa-efeito. O que leva a ter esse preço absurdo nos imóveis? É a política miserável
de moradias populares que não aconteceu na cidade de Amparo nos últimos 17 e 18 anos. É isso aí. Qual a sua opinião com relação ao pagamento de aluguel por parte da Prefeitura AIP? Dos barracões, do Corpo de Bombeiro, da ambulância, você acha correto? A Prefeitura não deveria buscar uma sede própria para ambos os locais? Roger Gonçalves. Roger, eu vou falar uma coisa para você, Roger. A Prefeitura paga por ano, R$ 854.700 de aluguel. Por ano. 854 mil. Não, menti, desculpa. 892 mil reais, porque não estou considerando o aluguel da Câmara. 892 mil reais por ano de aluguel. Estamos falando de quase 900 mil reais por ano, Paulo Domingues, de aluguel. Aluguel. A Câmara Municipal custa para os cofres do município R$ 14.500 por mês de aluguel. O barracão do bombeiro, que é obrigação do Estado, obrigação do senhor Geraldo Alckmin, custa para o município R$ 6.780 por mês de aluguel, que paga para a família Beira. Não tem problema que seja Beira, podia ser outra família. Foi entendeu? Lá, né? Estranhamente, lá na frente deles. O prédio do Ciretran, que é obrigação do Estado, Delegacia de Trânsito do Estado de São Paulo, além do município ter que dar funcionário do município para trabalhar lá, senão trava a delegacia de trânsito, senão não tem, né? Ainda paga quase 5 mil reais por mês de aluguel daquele prédio. Então você veja a que ponto chega a incompetência e a falta de ousadia. Mas o Carlos Roberto, vamos fazer o seguinte, é um absurdo. Então, se você está cobrando isso daí e tal, eu concordo, acho que é a função realmente do Estado. Se o Estado tem que ir lá, não tem gente para gerir, a Prefeitura não tem que assumir. Então você vai ter que cortar também a merenda na escola, né? Porque tem muita escola aí que a Prefeitura banca com merendeira e banca com alimento. Paulo. Você vai ter que tirar todos os funcionários da delegacia e do fórum de amparo, porque tem muita gente lá. Você não pode também, vamos dizer assim, se for uma atitude... E outra coisa, né? A questão do bombeiro é um convênio que existe lá e que exige que a Prefeitura pague o aluguel. Tudo bem, se de repente não pagar mais, o bombeiro vai embora de amparo, Paulo, né? longe de mim, se for radical, tem que ser radical nesse sentido todo, né? Eu não sou radical. Longe de mim ir por essa linha. A pergunta era a respeito do aluguel. Certo, mas a respeito eu tô do dizendo, aluguel, você fala do aluguel, mas tem muita coisa do Estado também que a Prefeitura assume, que não é obrigação da Prefeitura. Você quer uma outra situação? Quer uma outra situação? Quero ver quem vai falar que eu estou mentindo. A Prefeitura gastou em 2015 aproximadamente 500 mil reais no ano para atender as liminares judiciais de remédio, que é obrigação do governo do Estado. 500 mil, meio milhão, que saiu dos cofres do município para atender as sentenças judiciais, que tem que atender sentença judicial. Tem que atender. Tem que atender. Eu não acho ruim isso. Tanto é que eu entrei com várias ações. Eu tenho umas 70 ações contra a Prefeitura de liminar para remédio. Entendeu? Eu não vou deixar uma senhora de 64 anos, a dona Yolanda, sexta-feira, morrer com falta de balão de oxigênio na sua casa. Não vou. Eu entro na justiça mesmo e consigo, e a justiça dá. Pronto. Isso é uma coisa. Outra coisa, a Prefeitura gasta 500 mil por ano para atender liminar, que é obrigação do Estado. Pergunta para mim se tem alguma ação da Prefeitura de Amparo contra o governo do Estado para receber esse dinheiro de volta. Deveria ter. Não tem. Tá? Isso é um absurdo. Por quê, Paulo? Eu não estou dizendo aqui que eu vou brigar com o governador, pelo amor de Deus. Seja quem for o partido, político, quem é prefeito da cidade não tem partido. Ganhou a eleição, não tem partido. Vou bater na porta do governador, vou bater na porta de deputado do PT, vou bater na porta do deputado do PSDB. Aliás, tem amigo que é amigo meu pessoal, que é do PSDB, que é o deputado Miguel Haddad, que é deputado federal. Entendeu? Não tem problema nenhum. Vou bater na porta do deputado do meu partido. Por quê? É prefeito da cidade. Não tem partido. Deixa a questão partidária de lado, senão quem perde com isso é o povo. Mas, veja só. O que nós estamos falando aqui é de responsabilidade. Nada justifica você pagar 892 mil reais por ano de aluguel de vários imóveis
Nós pagamos aluguel, por exemplo, da casa onde está a polícia ambiental, sabe? Aí eu fico pensando o seguinte, será possível... Central de ambulância. Central de ambulância, pagamos do Sejusc, aqui do Juizado Especial. Eu não estou dizendo que não é para pagar, presta atenção que eu quero deixar bem claro aqui. Eu estou dizendo que a Prefeitura tem a obrigação de pensar, e pensar rápido, para ter a sua própria sede, para ter o seu próprio imóvel, para sair do aluguel. A Prefeitura tem tantos terrenos, não é caro, gente, não é absurdo. Não é absurdo você fazer um barracão decente, você fazer um imóvel decente, com várias repartições em cima e embaixo, e você dividir esse barracão grande de, sei lá, 700 metros quadrados, 800 metros, 1000 metros quadrados, dividir para os setores da Prefeitura, sem prejudicar os funcionários, para que eles tenham um local confortável para poder trabalhar, com ar-condicionado, um lugar adequado para poder trabalhar, sem pagar aluguel. A Câmara Municipal pagar R$ 14.500 por mês de aluguel é um absurdo. Já passou da hora da Prefeitura ter seu imóvel próprio. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, é falta de planejamento. Ninguém está falando que vai cortar o convênio com os bombeiros, cortar o convênio com o CDTRAN, nada disso. Ninguém está falando que vai tirar funcionário da competência do município, do estado, nada disso. Eu só estou dizendo o seguinte, precisa ter planejamento, sabe? Qual é o sonho de uma família qualquer? Sair do quê? Do aluguel e ir para casa própria. Não é isso? Com certeza. Do poder público também tem que ser assim. Só que não é o que pensam os gestores da nossa cidade. É isso aí. Vamos falar agora de educação, né, Bia? A Adriana Maragalo falou que ia escutar o programa hoje e quer lançar uma pergunta sobre educação. Ela disse que já fez essa pergunta para você e você ficou meio em cima do muro. Qual a sua proposta para a educação? O que você pretende, quem você pretende colocar como secretária de educação? E se é possível você responder 3 melhorias que pretende fazer nessa área. Adriana Maragalo. E também eu gostaria de agradecer ao Val Oliveira, que mandou um abraço para todos nós via Facebook, dizendo que nós estamos abrindo espaço para todos os pré-candidatos e que isso aumenta a participação da população no pleito eleitoral. Muito obrigado, Val Oliveira, lá de Arcadas. Pois não, Carlos Alberto. A Adriana, ela é professora, se eu não me engano, acho que ela é professora da rede municipal, então ela é uma pessoa que pode falar com toda a propriedade do mundo, porque ela sente na pele o desprezo e a falta de políticas públicas adequadas para a área da educação. Ela é uma pessoa que sente na pele. Então, o que acontece? Nós estamos numa fase agora que nós temos as nossas diretrizes, mas nós estamos numa fase que é a formação do plano de governo discutindo com a sociedade. Tá? Então, o que eu posso garantir para ela? Que o secretário de educação ou a secretária de educação pode ter certeza absoluta, não vou buscar ninguém em Pedreira, vai ser alguém dentro dos quadros da prefeitura. Você não vai buscar em Pedreira? Não, não vou. Não vou buscar em Pedreira, nem Itapira e nem Campinas. Não. Garanto para você. Eu vou buscar o meu secretário, a minha secretária, muito menos de Jaú. Muito menos de Jaú. Teve gente que falou isso e hoje tá aí, hein? Paulo, chamava, olha. Pode ter certeza absoluta. Não gostava dos forasteiros, mas forasteiro, olha, hoje ele pregou o dobro do que falava. Não, Paulo, eu não estou dizendo, olha aqui, você está me perguntando na educação. Eu não estou dizendo, sabe por que tem que ser alguém de Amparo, de educação? Porque tem que ser alguém que conheça a realidade da educação em Amparo. Santo Antônio de Posse, com toda a dificuldade financeira que tem, paga melhor os professores do que a cidade de Amparo. Nós temos mais ou menos 15 professores de Amparo que trabalham na Posse, porque ela ganha mais que aqui. Teve gente que pediu a conta aqui para trabalhar lá, sabe? Que absurdo é esse? Então, respondendo a Adriana, eu acho que não vou ter tempo para responder tudo, mas Adriana, estou à disposição para a gente conversar. Primeiro passo, ter uma metodologia de ensino que seja consenso dos professores, que hoje cada escola aplica uma certa metodologia, porque a atual administração achou que a metodologia aplicada pela administração do Paulo Miota não era adequada e agora não tem nenhuma. Esse é o primeiro passo. Me corrija, Adriano, se eu estiver errado. Tá? Segundo passo, valorização do funcionário público da educação. Fazer valer e aplicar rigorosamente em benefício da educação o Fundeb. Fundamental isso, que é o maior recurso que vem na educação, Fundeb. Terceiro passo, interatividade entre professor, educação e outras áreas da saúde. O que eu quero dizer com isso? Da administração como um todo também. Perdão, da saúde não, da administração, inclusive da saúde, exatamente, inclusive da saúde. Interatividade da educação com outras áreas da administração pública, inclusive a saúde. Inclusive também a questão social. A gente precisa tratar a inclusão
educacional com seriedade. Não é pegar um aluno que tem dificuldade de aprendizado e colocar ele dentro de uma sala de aula e falar que ele está tendo inclusão educacional. Não, isso não é inclusão. Isso aí é o contrário disso. Você está separando, você está cerceando, porque a pessoa tem uma dificuldade especial de aprendizado, ele tem que ser tratado com a atenção que ele precisa. Então o que nós queremos, e eu penso na educação, é exatamente isso, é humanizar, valorizar o funcionário público da educação, mas valorizar de verdade, sabe? Sem promessa ambulante, vai dobrar o salário de um ano para o outro. Não vou dobrar o salário de um ano para o outro. Mas nem vocês tem como, podem, né? nem tem como, mas pode ter certeza absoluta que nós vamos discutir e vamos deixar encaminhadíssimo, aprovadíssimo já para o segundo ano de governo, porque o primeiro ano ainda a gente vai trabalhar com o orçamento que o Jacó vai fazer, se bem que pela Câmara a gente pode algumas coisas alterar, mas nem tudo, né? O cerne da proposta orçamentária não se pode mudar, algumas coisas podem, outras não, mas nós vamos realmente conseguir colocar em prática tudo que nós fizemos em 2017 e em 2018 com o pessoal da educação. Pode ter certeza absoluta. E o secretário vai ser alguém de vocês. O Carlos Alberto, uma pergunta que eu fiz para o Catanese até deu uma nota meio surpreendente, depois a gente até comenta, mas que nota você dá para a administração do Jacó? Né? Zero. Mas espera aí, então fala uma coisa boa que o Jacó fez. Eu dou 1. Não, mas o que o Jacó, uma coisa boa que o Jacó fez, né, Padre? Olha, não, certo, mas eu quero outra pergunta agora. Para justificar 1, porque senão seria 0. O 0 não fez nada. Porque assim, o aluno que assina a prova e entrega a prova em branco leva 0. O aluno que assina a prova e responde uma pergunta, pelo menos, nem que seja meio que errado, meio certo, ele leva 1. Né? Então eu vou dar 1. Então, mas o Jacó não fez nada de bom na cidade? Não fez. Então cita uma coisa. Deixa eu pensar bem. Não, você vai terminar o programa assim, você não vai falar, pô. Então vamos mudar a pergunta. Vou pensar. Vou pensar que eu vou responder já. Então diga. Eu vou responder já. Embora a quantidade não resolva, e sim a qualidade, a quantidade não é o mais importante. O mais importante é a qualidade. Mas é importante que tenha a quantidade nesse caso que eu vou falar. A reabertura do Grêmio. Foi uma coisa boa. Exatamente. O que você acha do Mário Auler? Eu acho que o Mário Auler, como pessoa não posso falar, posso falar como político. Político, eu conheço ele, né? As perguntas aqui sempre políticas. O Mário Auler, eu acho ele uma pessoa bastante astuto, bastante experiente na política, uma pessoa que consegue colocar muita gente no bolso. Se o Mário Auler não tivesse aí, a nota seria 0, então? Eu acho que sim. Eu acho que esse 1 é por causa do Mário Auler. Gente, agora sou eu, Dani. Olha, eu estou falando isso, gente, porque é uma pergunta difícil de responder. Difícil mesmo. Por que é difícil? Porque uma pessoa avaliar a outra é difícil. Então, mas essa avaliação é difícil. O primeiro-ministro. É um julgamento. Toda vez que a gente dá nota, a gente está julgando, né? Exato. E julgar o outro é difícil a gente julgar o outro, né? Mas assim, o Mário Auler é uma pessoa que veio em Amparo faz 3 anos e meio, não conhecia Amparo, acho que nunca deve ter pisado na cidade de Amparo antes, assessor, braço direito do Barros Munhoz, é uma pessoa que atende os interesses do deputado Barros Munhoz na cidade de Amparo, e devido ao prefeito não acordar muito cedo para ir na prefeitura, o Mário Auler toma conta da prefeitura. Exatamente. O último tema que a gente vai falar agora, exatamente 16 horas e 17 minutos, dia de saúde, vai. Então, é o seguinte, eu vou fazer todas essas perguntas aqui, depois eu vou entregar para o Carlos Alberto, para ele responder. Eu vou fazer uma minha que está ligado a tudo isso, Então diga. que seria, você sabe, Carlos Alberto, que Amparo tem um orçamento reduzido, principalmente com a folha de pagamento, tá? E com a aplicação dos recursos nas áreas de saúde e educação. E sobra pouco para investimentos. Como é que você vai lidar com esse problema? Aí vamos lá. A Soraya do Jardim Camanducaia pergunta para Carlos Alberto o que ele vai fazer em relação à área da saúde, pois a administração do Jacó está muito ruim nesse sentido. Marcos Darçan de Arcadas, o que você vai fazer na questão da ambulância, que é para ficar em Arcadas e nunca fica? Ontem houve um acidente com uma criança. É verdade, né? Aí foi preciso chamar a polícia militar, pois nem bombeiro estavam disponíveis, ambulância ocupada. 2 questões da área de transporte e uma da área de cultura.
que o pré-candidato tem a dizer sobre o processo que bloqueou os bens do prefeito Jacó e do ex-prefeito, né, sobre irregularidades no transporte público. É o Valdini de São Dimas. Valdir de São Dimas, é isso? Aí depois tem o Ricardo do Jardim Brasil. Qual a proposta que o Carlos Alberto tem sobre o transporte urbano para a população não ficar refém da Amparo Turismo? Um absurdo isso, um absurdo. Tá? E a última aqui na área de cultura, quer dizer, ficou pergunta sem responder, eu vou passar para o Carlos Alberto. Amparo não tem eventos culturais, no ano passado ficamos quase sem o Festival de Inverno, é a Sueli do Jardim Brasil. O que o Carlos Alberto pretende fazer para melhorar a parte cultural da cidade? Você vê que são várias perguntas. Olha, veja, essa... Então, saúde e educação para você e cultura. Pega a última, posso pegar a última? Não, manda bala. O prefeito Jacob, ele parece que é meio especialista em acabar com a cultura da cidade, né? Quando ele foi secretário do governo do Piffer, no governo que ele era secretário, acabou-se o carnaval. O carnaval acabou na administração do Piffer, quando o Jacó fazia parte da administração, né? Aí o César veio e resgatou o carnaval. Durante muitos anos, o carnaval da cidade de Amparo foi considerado o melhor carnaval da região. Recebíamos gente de fora aqui, era uma referência muito grande, né? E agora o Jacó, confirmando a sua tendência de acabar com eventos culturais, acabou com o carnaval de novo. Mas você já ligou também para a polícia reclamar de barulho de escola de samba lá perto, né? Não. Para reclamar também, né? Não é isso. Deixa eu te falar uma coisa. Eu explico para você o que aconteceu. Você queria acabar o carnaval, mas com o ensaio você acabou. Não acabei com ensaio nenhum. Ó, escuta aqui. Lei vale para todos. Lei vale para todos. A lei do silêncio vale para todo mundo. 10 horas da noite. 10 horas não, 22 horas, é lei. Se você quer fazer barulho até 2 horas da manhã, muda a lei. Porque a lei fala que até as 10 horas da noite pode fazer, depois não pode mais. E outra, quando tinha o ensaio dos Peraltas lá, no barracão da... Não era nem ensaio, era um baile que estava. Um baile que tinha, sei lá o que era, o que aconteceu? Muito equivocado quem acha que foi eu que liguei para a polícia. Muito equivocado quem acha que foi eu que liguei para a polícia. Ligaram para mim perguntando se podia. Eu falei assim, pelo que eu sei, o que eu estudei na faculdade de Direito, o lei de silêncio até as 22 horas. Tá? É isso, e eu não sou é mesmo. E eu não sou o único que tem telefone na casa. Então, isso eu vi na internet, algum lugar que eu vi na internet aí, que falaram isso. Então a gente pode ficar sossegado que o Festival de Inverno vai acabar com música 10 horas da noite, então. Não. Mas é lei, não é lei? Calma, Paulo, calma. Peraí. Você tem uma festividade. Paulo, então tem que ter. Então, peraí, você tem uma festividade. Não, Paulo, você tem. Não, é lei, você tem razão. Não, o Paulo tem razão. O Paulo não está errado. Ele está indo pela lógica. Só que eu vou pela prática. Quando você tem um evento, e esse evento faz parte do calendário turístico da cidade, é uma coisa. Quando você não tem um evento... O Festival de Inverno faz parte. Então por isso que tem que ter o Festival de Inverno. Mas pela coisa não pode. O promotor, a justiça que deu... Não pode. Eu sou contrário a essa decisão da justiça. Eu entendo, com todo o respeito que eu tenho pela justiça, eu não concordo com a decisão do Dr. Fernando em falar que não pode ter Festival de Inverno na praça central da cidade de Amparo. Eu não concordo com isso. Mas, pensando em toda essa problemática, porque a nossa cidade é uma cidade bastante conservadora nesse sentido, né, bastante conservadora, eu tenho uma proposta. E essa proposta eu apresentei em 2012 e me parece que a atual administração, eu fico muito feliz com isso, adquiriu essa minha proposta, aceitou essa minha proposta de fazer um espaço, um centro de eventos lá no antigo Clube do Cavalo, subindo para o Bugarelli. Essa proposta eu tenho registrada em 2012, foi eu que apresentei. Aí o Mário não ganhou nem para o vereador. O Mário Auler disse no meu programa de rádio que tem um projeto bonito, lindo, maravilhoso, que vai fazer um centro de eventos no campo onde era o Clube do Cavalo. Lá o filho chora, mas não vê. Lá pode fazer o barulho que quiser. Está longe de tudo. Então a proposta que eu tinha lá em 2012 era isso. E se eles não fizerem, eu vou fazer. Se eles não fizerem, eu vou fazer. O centro de eventos lá no Clube do Cavalo, onde pode ter festival de inverno, pode fazer carnaval, lá pode fazer o que quiser. É pertinho da cidade, do lado da cidade. O município pode fornecer transporte público para levar a população de todos os bairros da cidade de Amparo. É perto, não tem problema nenhum. Dá inclusive para a gente conseguir financiamento e fazer a iluminação
desde o Vila Nova, da Casa Grande, até a porta do evento, iluminação pública. É possível fazer isso, porque o espaço é muito pequeno, entendeu? Então, a solução seria essa. Agora, eu sou totalmente favorável que tenhamos um carnaval forte e bonito. Sou totalmente favorável que tenha festival de inverno. Sou totalmente favorável que tenha o evento, que eu quero incluir no calendário turístico da cidade de Amparo, a festa do caminhoneiro de São Cristóvão, que precisa ter, que é feito sem nenhum apoio da prefeitura. E se a prefeitura apoiasse, seria um dos maiores eventos da nossa região, a festa do caminhoneiro e de São Cristóvão. Eu sou festeiro, gosto de festa, gosto de alegria, gosto de ver as pessoas se divertirem, sabe? Quando que uma senhora, uma família que ganha salário mínimo, paga aluguel, vai ter oportunidade de ver um show artístico? Nunca. Não vai ter. Quem mora em São Paulo, Campinas, tem dinheiro, vai no show. Paga lá dos R$100, R$150, R$200 o ingresso, Bia, e você vê o show que você quiser. Você vê Gilberto Gil, você vê Chitãozinho Chororó, você vê quem você quiser, né? Então, o município tem a obrigação de dar entretenimento para a população e lazer. E shows artísticos faz parte desse projeto. Na saúde, porque a gente está em cima da hora? Na saúde, não, a saúde eu tenho muita coisa para falar na saúde, né? Muita coisa, né? Rapidinho. Mas uma das coisas, a prioridade número um, primeira semana de governo, vou pôr de volta neurologista na Santa Casa. Que é um absurdo você não ter neurologista na Santa Casa que o Jacó tirou. É um absurdo. Jacó tirou? Sim, claro que foi. Foi na administração dele. A prefeitura dá dinheiro repassa dinheiro para a Santa Casa e a prefeitura, quem paga pode exigir. Quem paga pode exigir. Ué, se a prefeitura está dando dinheiro, está dando o termo de falar, não é está dando, não é isso. Está repassando muitos recursos, apenas repassa realmente, que é do governo federal e do governo do estado, e uma outra fatia desses recursos é do próprio município. Pode muito bem chegar a um acordo com a direção da Santa Casa, que é um hospital super importante, que não é um hospital local, é um hospital regional, e pode fazer o seguinte: olha, a prefeitura quer, a Secretaria Municipal de Saúde quer que tenha neurologista 24 horas nesse hospital. Paulo, Conrad e Bia, nós somos regional. Um acidente de moto lá na divisa de Águas de Lindóia vai vir aqui, porque aqui tem tomografia. E não tem neurologista. Um acidente de moto em Serra Negra vai vir aqui e não tem neurologista. Então nós temos que fazer isso. Tem que ter neurologista. Primeiro passo. Segundo passo, fortalecer e fazer funcionar as unidades de saúde. Nós temos hoje 15 unidades de saúde da família, que lamentavelmente a atual administração praticamente abandonou o programa Saúde da Família, que é um programa essencial. Sabe quanto custa um posto de saúde hoje para o município de Amparo por mês? Sabe? Quanto? Sabe, Bia? Sabe, Paulo? Quanto custa o posto de saúde por mês para a prefeitura? Nem tem ideia. R$200 mil por mês. Nossa. R$200 mil por mês para você manter tudo um posto isso? de saúde, aproximadamente. Porque você tem a limpeza, você tem telefone, você tem luz, você tem técnico de enfermagem, pessoal administrativo, enfermeiro, médico, você tem todo o equipamento, você tem todo o preparo, custa quase R$200 mil na média. Uma unidade de saúde, também. Material, R$200 mil. Então você paga R$200 mil, aí a dona de casa vai lá no posto de saúde, não tem médico. Mas nunca tem. Aí o que acontece? Lá tem dinheiro público, não tem? E não tem médico. Aí a dona de casa, com toda a razão do mundo, vai aonde? Na Santa Casa ou no Grêmio, que também tem o quê? Dinheiro público. Então, ou seja, nós pagamos 2 vezes pela mesma coisa. E às vezes pagamos 3 vezes pela mesma coisa. Então o que a gente precisa ter é um choque de gestão e de planejamento. Ou seja, cada real que sai da prefeitura tem que chegar no munícipe. Tem que aproveitar. O posto de saúde tem que funcionar. Porque funcionando bem, a dona de casa que vai ser bem atendida no posto de saúde, ela não vai precisar, a menos que piore o quadro de saúde dela, ir no outro médico, que também é pago com dinheiro público. Então, falta gestão. Gestão pública eficiente. É isso que está faltando. E outra, nada de terceirizar com empresa GAMP ou S. Isso é um absurdo, né? É um absurdo. Isso é uma com coisa... relação ao transporte, rapidinho? Transporte público? É, aquela terceira transporte questão. público, o Carlos Alberto, na convenção, for homologado a candidatura de prefeito, que hoje eu sou pré-candidato, né? Uhum. E espero que sim, que seja homologado, né? Claro. O que vai acontecer? A zona rural vai ter transporte público. E nós vamos implantar na cidade de Amparo o bilhete único. A zona rural vai ter transporte público
e vamos implantar na cidade o bilhete único. Mas, Carlos Alberto, como que você vai resolver essa situação? Porque já fiquei sabendo que diz que você nunca foi numa reunião do Conselho Municipal de Transporte aí. Um outro pré-candidato falou isso. Tá. Olha, eu posso dizer uma coisa para você. Eu fui vereador e eu fui o autor do pedido de abertura de um processo de estudo do transporte público. Eu desafio pode ser que eu nunca tenha ido na reunião do conselho, mas eu convido esse pré-candidato que falou que eu nunca fui para discutir transporte público. Quero saber se ele sabe o que é uma tabela IPK. Eu quero saber se ele sabe o que é quilômetro rodado por passageiro. Vem falar comigo aqui, discutir. É bom você falar porque dele estuda. Então, agora ele vai estudar, ele vai saber. Exatamente. Então eu estudo para depois vir conversar. Então veja só, eu quero discutir isso. Não adianta, eu não sei qual foi o pré-candidato que falou isso, mas eu nunca... A gente só entrevistou o Catanese e só pode ter... foi ele que falou? É. Então tá bom. Então, tudo bem. Então vamos desconsiderar. Não, é o seguinte, o problema está grave, é altíssimo o valor da passagem. Absurdo, Bia. Você entendeu? Absurdo. Eu quero saber como que vai ficar essa história dessa aviação Amparo Turismo, vai participar de novo, se você for prefeito, você vai colocar essa gente para participar da concorrência pública da prefeitura? Não. É grave, a coisa é grave. O transporte público de Amparo, a licitação aconteceu em 1983. Na gestão do Zé Carlos de Oliveira. À época, essa empresa pertencia a um outro proprietário, não era o atual proprietário de hoje. Aí o que aconteceu? Em 2000, esse atual proprietário comprou a empresa. Né? O Valdir. O Valdir Mansur. E a licitação iria vencer, a concessão iria vencer em 2003. E venceu em 2003. No governo do César. E lá deveria ter sido feita uma nova licitação. Passou de 2003 até agora, não foi feita licitação. O transporte público de Amparo continua praticamente no mesmo itinerário, sendo que a cidade cresceu para todos os lados. Hoje nós temos bairros, por exemplo, o Bosque dos Eucaliptos, que não tem transporte público. Hoje nós temos, por exemplo, Bela Vista, Boa Vista, Chácara Ancona e loteamento Marchiori, que não tem transporte público. Isso é perto de Arcadas, para quem não sabe. Não tem, perto de Arcadas que não tem transporte público. Hoje nós temos Boa Vereira, Pereira, bairro da Barra, temos bairro da Varginha, Córrego Fundo, bairro dos Rosas, Brumado, Marpe, Pantalhão, que não tem transporte público. Esses últimos têm, uma vez por dia. Então veja que não há nenhum trabalho para se pensar no povo, nas pessoas. Eu estou torcendo, para falar bem a verdade, que aconteça a concorrência logo e que a empresa que venha ganhar isso possa prestar um bom serviço. Mas ao mesmo tempo que eu estou torcendo para isso, eu fico preocupado. Porque se até a eleição acontecer a licitação, uma nova empresa for contratada pela Prefeitura de Amparo, haverá um contrato. Um contrato de pelo menos 20 anos. E se você acha que pode ser a mesma? E se não tiver responsabilidade, e sensibilidade para colocar nesse contrato o que o povo precisa, nós vamos passar muito apertado quando assumirmos a prefeitura. Porque nós vamos ter um contrato para respeitar. É isso aí. Carlos Alberto, a gente estourou aqui o tempo com a anuência evidente da nossa querida Lúcia Campos, né? Eu gostaria de agradecer imensamente, a gente poderia ficar conversando mais uma hora aqui, porque a gente tem perguntas aqui ainda para ser feitas. Infelizmente a gente não conseguiu, a gente agradece, a gente vai passar para o Carlos Alberto, as perguntas estão aqui em mãos, mas não tenho contato para eu responder para quem perguntou, acho. Isso, depois você manda para mim via e-mail, eu respondo aqui. Certo? Porque é do telefone, né? Então só anota o nome e a do Facebook, sim, eu coloquei direitinho, mas foram respondidas na sua totalidade as perguntas. Fora, Conrad, que nós não fizemos as nossas também, perguntas, né? Que a gente tinha bastante a fazer. Para dar prioridade aos ouvintes. Mas você vai vir aqui ainda. Várias vezes. A gente vai trazer os pré-candidatos e os candidatos e vamos debater bastante, porque as pessoas têm que saber o que cada um pensa. Carlos Alberto, foi um prazer recebê-lo aqui. Os microfones da difusora sempre estarão abertos para você. E boa sorte nessa empreitada. Olha, eu quero agradecer, Conrad, quero agradecer a Bia, Paulo Domingues. Eu digo para vocês o seguinte, eu me preparei muito para estar aqui no programa e na circunstância de pré-candidato, né? Como eu disse, estudei bastante, continuo estudando bastante
Então eu não sou nenhum aventureiro, eu não acordei do dia para a noite com vontade de querer ser prefeito, né? Eu tenho objetivos na vida, tenho uma família maravilhosa, 2 filhas lindas, uma esposa, uma mãe, um pai, irmãos, sobrinhos, e eu quero uma cidade melhor. Eu quero uma cidade melhor para os meus e quero uma cidade melhor para todos, né? Eu penso nisso. Esse é o único objetivo que me move a permanecer na política. E tudo que eu falei aqui, eu falei de cabeça. Você pode dizer aqui se eu trouxe alguma anotação. Trouxe? Não. Nenhuma anotação. Eu trouxe 2 folhas em branco e uma caneta que na verdade não serviu para nada. Eu não anotei nada. Então tudo que eu falei aqui, eu falei de cabeça, eu falei de memória, porque eu vivo Amparo. Eu mastigo, eu estudo Amparo. Eu sei do que estou falando, né? E essas oportunidades que você concede aqui no programa é formidável, porque dá a oportunidade realmente do ouvinte, né, saber o conteúdo de cada um, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu procuro não enrolar na pergunta, eu dou a resposta, eu respondo, né? De repente a resposta pode não agradar, mas que eu respondo, né? E sempre será assim. E se eleito for, né, com a homologação da candidatura e com a eleição, for eleito prefeito da cidade de Amparo, pode ter certeza absolutíssima, mas absoluta, sempre irei preservar o que a natureza humana, que é 2 ouvidos e 1 boca. Eu quero ouvir a população, eu quero saber o que o povo pensa. Já sei, a gente sabe, mas durante o governo, para poder trabalhar cada vez mais perto daquilo que a população precisa. Obrigado, Conrad, obrigado, Bia, obrigado, Paulo Domingues, e até quando você me chamar de novo. É isso aí. Grande abraço, Carlos Alberto. É isso aí. Paulo Domingues, seu destaque final e até o próximo sábado. O destaque final, lembrando que daqui a pouquinho, aliás, amanhã,